Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Aqueles seres montados em cavalos coloridos que surgem no fim dos tempos. Pois é, muita gente conhece de ouvir dizer, mas quase ninguém sabe a verdadeira origem, os simbolismos ocultos, as interpretações ao longo da história e, principalmente, como esses cavaleiros continuam afetando o nosso mundo real até hoje. E não, isso aqui não é papo de fanático, isso é história, é teologia, é cultura, é crítica social e é filosofia bíblica com cara de roteiro de cinema, né? Então senta aí, prepara o cérebro e deixa o sininho das revelações tocar à vontade, porque agora você vai descobrir tudo, mas tudo mesmo, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A primeira menção direta aos 4 cavaleiros do Apocalipse aparece no livro bíblico do Apocalipse, capítulo 6, quando o Cordeiro, símbolo de Cristo, começa a abrir os selos do pergaminho sagrado que revelaria o fim dos tempos. Cada selo aberto invoca um cavaleiro, e são eles o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro do cavalo amarelo pálido ou esverdeado, depende da tradução. Mas atenção ao detalhe, os nomes guerra, fome, peste, morte não aparecem explicitamente nos 4 primeiros selos. Eles foram atribuídos a esses cavaleiros por interpretação posterior, com base nos símbolos, falas e consequências que cada um traz ao mundo. E quem seria o cavaleiro branco? O conquistador ou o anticristo? Bom, em Apocalipse 6, 2 se diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro é polêmico. Alguns dizem que ele representa Cristo ou o Evangelho, porque cavalga um cavalo branco, símbolo de pureza e vitória. Outros, e essa é a maioria entre os estudiosos modernos, acreditam que ele é a figura do anticristo, alguém que se apresenta como um salvador, mas na verdade está vindo para dominar e iludir. Em termos contemporâneos, seria o símbolo da propaganda, do poder disfarçado, das falsas esperanças políticas e ideológicas. Alguns dizem que pode ser a própria inteligência artificial que fará esse papel de anticristo. Outros dizem que são esses falsos messias que pipocam por aí nas redes. Você sente que esse mundo da espiritualidade está cheio de falsários? Me conta aí nos comentários. Já o cavaleiro do cavalo vermelho é considerado a guerra. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi-lhe dado tirar paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Esse é bem mais direto, né? A guerra em sua forma mais sangrenta. O cavalo vermelho simboliza sangue, violência, raiva coletiva. Em cada época da história, esse cavaleiro galopou nas cruzadas, nas guerras mundiais, no genocídio de Ruanda e, mais recentemente, essas guerras que estão acontecendo agora, por exemplo, na Ucrânia, a guerra que está acontecendo em Israel. Muitas vezes, guerras disfarçadas de operações humanitárias ou guerras religiosas. Quer dizer, de um Deus que pede sacrifícios de morte, de um Deus que fala que tá tudo bem matar, se for em nome dele. Que Deus é esse, né? Enfim, é esse cavaleiro que destrói nações em nome de ideologias, de religiões, ou aquela coisa que a gente sabe que, na verdade, é por pura ambição, por petróleo, por riquezas e esse tipo de coisa. O terceiro cavaleiro é o do cavalo preto, a fome e a desigualdade. Eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5. Esse cavaleiro não traz só a fome, ele traz o mercado desigual. A balança representa o comércio, mas um comércio injusto. O texto diz que uma medida de trigo custa 1 denário, o salário de um dia,
Ou seja, as pessoas teriam que trabalhar um dia inteiro só para comer alguma coisa. E ainda diz: não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, os luxos dos ricos continuam intactos. Sim, fica bem óbvio que esse cavaleiro é o retrato do capitalismo predatório, da desigualdade brutal. O que come caviar é aquele que revira o lixo. Ambos sob o mesmo céu, filhos de um mesmo Deus, só que um deles usa helicóptero. E o outro, bom, nem busão ele consegue pegar, porque não tem dinheiro para isso. E o quarto cavaleiro seria um amarelo pálido ou esverdeado, vocês já sabem, que significa a morte. E o seu acompanhante, o inferno. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Esse aqui é o fim da linha. É a personificação da morte em massa, mas repare, ele vem depois dos outros, ou seja, a conquista ilusória, a guerra e a fome, todas elas acabam levando à morte. E o inferno vem logo depois disso, como se dissesse, termina aqui, mas começa ali. Será que ainda dá tempo da gente se salvar disso? Coloca nos comentários o que você acha. Os cavaleiros não são apenas figuras bíblicas. Eles foram interpretados por Agostinho, por exemplo, que via neles um ciclo moral de humanidade. Já Martinho Lutero ligava os cavaleiros às corrupções da igreja. Vocês sabem, Martinho Lutero ele lutou muito para reformar a igreja e torná-la um lugar de moral mais segura. Muitos filósofos modernos os enxergam como arquétipos da destruição social. E até ao tarô e aos naipes, ou seja, aos elementos, esses cavaleiros também já foram ligados. Em filmes, HQs, músicas e games, os quatro cavaleiros aparecem como símbolos de um desequilíbrio global. Por exemplo, em Darksiders, em Mad Max e até em música do Iron Maiden e do Metallica. A teoria conspiratória mais comum diz que os cavaleiros já estão entre nós, mas não como entidades místicas, mas como sistemas globais. Por exemplo, o cavalo branco seria a manipulação midiática, tecnologias, big techs, os governos e verdades fabricadas. Esse mundo fake, esse mundo que a gente não sabe diferenciar o que é real do que não é. Do chat GPT, da inteligência artificial fazendo coisas iguais ou até melhores do que a própria humanidade. Já o segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, seria o complexo industrial, militar, que lucra com todos esses conflitos. Essa indústria bélica que fica muito mais rica a cada conflito, a cada guerra. Já o terceiro cavalo, preto, é o neoliberalismo selvagem que transforma a comida em ativo da bolsa. Essa guerra para ver quem consegue mais, quem pode mais, essa coisa consumista desenfreada. E já o quarto cavalo, pálido, é o colapso climático e sanitário, resultado da soma de todos esses outros. Teorias à parte, se você observar bem, os quatro cavaleiros nunca pararam de cavalgar. Eles só mudaram o figurino. Cavaleiros podem ser símbolos arquetípicos, como defendem os psicólogos junguianos. Cada cavaleiro representaria uma força interna do ser humano. O branco, por exemplo, poderia ser o ego disfarçado de luz. O vermelho, a raiva mal resolvida. O preto, o medo da escassez. E o pálido, o pavor da morte. Esse apocalipse não seria o fim do mundo, mas o fim de um mundo dentro de nós. Seja como for, se os cavaleiros são sistemas, é melhor lutar com consciência crítica. Se são espirituais, é melhor lutar com fé. Agora, se são internos, o melhor é lutar com autoconhecimento. Se são tudo isso junto, então a luta é por lucidez. E você? O que você acha? Você tem alguma teoria sobre os cavaleiros do Apocalipse? E se esse vídeo mexeu com você de alguma maneira, escreve aqui nos comentários, me deixa saber. Se inscreve no canal, me dá essa contribuição, curte esse vídeo. Se você gosta desse tipo de história, que mistura mistério, filosofia, fé, realidade, se inscreva no canal.
E até o próximo vídeo. Beijos para vocês!